Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. Há meses, a versão oficial que temos ouvido em Washington é de que a economia dos Estados Unidos está indo muito bem. Na verdade, continuamos ouvindo que a economia americana está mais forte do que nunca. Você verá números como ninguém jamais viu antes. A economia está indo incrivelmente bem. Eu gostaria que a imprensa relatasse isso, mas as pessoas estão descobrindo. Elas estão vendo. Está se tornando bastante evidente. É difícil esconder. Os consumidores são resilientes, dizem eles. Há muitos empregos disponíveis e, embora o crescimento possa estar desacelerando, não há realmente motivo para preocupação. E, no entanto, quando você olha para os dados, o que faremos neste vídeo, eles contam uma história bem diferente. O que se percebe nos detalhes é o aumento do estresse financeiro, a crescente incerteza e uma economia que está claramente perdendo fôlego, está perdendo força. Então, vamos começar pelo consumidor, a espinha dorsal da economia dos Estados Unidos, porque é aí que as rachaduras estão se tornando impossíveis de ignorar. Na sexta-feira, 6 de fevereiro, dados do Federal Reserve mostraram que, em dezembro, o endividamento do consumidor norte-americano disparou no maior ritmo em mais de um ano. Em outras palavras, os americanos estão estourando seus cartões de crédito. Estão esgotando suas linhas de crédito apenas para conseguir pagar as contas. Isso é o que está acontecendo. E essa é uma realidade muito triste em que estamos vivendo. Os dados do Fed mostraram que o crédito total ao consumidor em aberto aumentou em 24 bilhões de dólares, uma aceleração enorme em comparação com o modesto aumento de 4,7 bilhões de dólares no mês anterior. Portanto, estamos falando de uma variação mensal, 24 bilhões de dólares adicionados em crédito ao consumidor. Isso não foi apenas acima do esperado. Na verdade, superou todas as estimativas, todas as previsões. E o mais importante, isso não foi impulsionado por um gasto pontual. Tanto o crédito rotativo quanto o não rotativo aumentaram acentuadamente ao mesmo tempo. Isso não é coincidência. É muito importante observar que esses números não incluem hipotecas. Portanto, nenhum empréstimo de longo prazo está incluído aqui. O crédito não rotativo, coisas como empréstimos para automóveis e empréstimos estudantis, aumentou em pouco mais de 10 bilhões de dólares, o maior aumento em 7 meses. Isso por si só já deveria chamar a atenção. Mas o verdadeiro sinal de alerta, como se isso não bastasse, é o que aconteceu com o crédito rotativo. Os saldos de cartões de crédito saltaram quase 14 bilhões de dólares em um único mês, o maior aumento mensal em mais de 2 anos. E lembre-se, esses dados não incluem hipotecas. Este é o custo de vida do dia a dia financiado a taxas de juros acima de 20%. Isso é sustentável? De forma alguma. Isso não pode continuar por muito tempo. Alguém terá que pagar essa dívida. E ao contrário do governo dos Estados Unidos, os americanos são responsáveis pelos saldos de seus cartões de crédito. Eles precisam devolver o que tomam emprestado. E se não o fizerem, o que acontece? As inadimplências aumentam, certo? Não quero parecer pessimista, mas espero ver um aumento nas inadimplências ainda este ano. Por que espero isso? Bem, na verdade, tenho más notícias para você, e falei sobre isso em detalhes no vídeo que publiquei ontem. O mercado de trabalho está desmoronando. Janeiro registrou um aumento de 205% nas demissões nos Estados Unidos em comparação com dezembro. De um mês para o outro, um aumento de 205% nas demissões. Pense bem nisso. E já vamos falar sobre isso num instante. Estourar o limite dos cartões de crédito não é o comportamento de um consumidor confiante. É o comportamento de famílias que estão, na prática, preenchendo a lacuna entre renda estagnada e custos crescentes com dívida. É isso que está acontecendo. E é aí que o momento se torna crítico, na minha opinião. Porque essa explosão no endividamento está ocorrendo justamente quando o mercado de trabalho começa a enfraquecer consideravelmente.
Em janeiro, os empregadores dos Estados Unidos anunciaram 108.435 demissões. Isso não é um erro de digitação, não é um engano. Os anúncios de demissões aumentaram mais de 200% em relação a dezembro, apenas um mês antes, e 118% em comparação com janeiro do ano anterior. Increase compared to January a year earlier. Even more striking, this was the highest number. Ainda mais impressionante, este foi o maior número de demissões anunciadas em qualquer janeiro desde 2009, bem no auge da Grande Recessão. Agora, é verdade que as demissões tendem a se concentrar no início do ano. E você pode dizer, bem, é janeiro, isso não é tão incomum. Isso acontece porque as empresas fazem uma limpeza, se reestruturam, redefinem seus orçamentos. E isso é normal. Mas este janeiro não foi normal, nem de perto, e aqui está o motivo. De acordo com a Challenger, Gray & Christmas, a empresa que acompanha esses dados, a maioria desses planos de demissão foi finalizada no final do ano passado. Isso significa que as empresas entraram em 2024 já esperando um crescimento mais fraco, uma demanda menor e margens mais apertadas. Em outras palavras, o pessimismo corporativo não surgiu de repente neste mês ou em janeiro. Ele já estava embutido há meses. E é aqui que as coisas ficam realmente preocupantes, na minha opinião. Ao mesmo tempo em que as demissões dispararam, as intenções de contratação desabaram. Em janeiro, as empresas anunciaram planos de contratar pouco mais de 5.300 trabalhadores em todo o país. Não, isso não foi apenas em uma cidade ou em um estado. 5.300 trabalhadores em todo o país. Esse é o menor número já registrado para o mês, desde que a Challenger, Gray & Christmas começou a acompanhar os planos de contratação em 2009. Foi menor do que durante a Covid, menor do que em recessões anteriores, absolutamente sem precedentes. Quando as demissões aumentam e os planos de contratação secam ao mesmo tempo, como acontece agora, isso não é apenas um ajuste de orçamento rotineiro. Isso não é apenas cortar custos. Isso é um sinal de alerta. Há mais por vir, e será pior. O que é ainda pior é que se espera que a inflação aumente neste ano. Alguns argumentariam que isso pode começar a se parecer muito com estagnação. Isso se encaixa em um padrão mais amplo que vem se desenvolvendo há mais de um ano, o chamado mercado de trabalho de baixa contratação e baixa demissão. As demissões não explodiram em todos os setores. Talvez você tenha notado isso, mas as contratações desaceleraram drasticamente. As vagas de emprego vêm diminuindo mês após mês. Os trabalhadores estão encontrando menos oportunidades para mudar de emprego, negociar melhores salários ou subir na hierarquia corporativa. Simplesmente há menos oportunidades para eles. E assim, a estagnação é brutal para as famílias. Os economistas costumam descrever as vagas de emprego como um indicador voltado para o futuro, e é por isso que é algo tão importante a se ter em mente. As vagas de emprego mostram o que os empregadores planejam fazer em um futuro próximo, não o que já fizeram. Portanto, quando as vagas diminuem, é um sinal de hesitação e incerteza. Isso indica que as empresas não confiam o suficiente no futuro para se comprometer a contratar pessoas, para se comprometer com o crescimento. Elas não estão buscando expandir, estão apenas tentando sobreviver, em outras palavras. E essa incerteza está em toda parte neste momento. E tenho certeza de que muitos de vocês podem se identificar com isso. Conte nos comentários abaixo o que você está vendo na sua região, o que está vendo no seu estado. Adoraria ouvir de você. Os consumidores estão tomando mais empréstimos, não porque estão otimistas, mas porque estão tentando manter seu padrão de vida. Os cartões de crédito estão se tornando um substituto para o crescimento dos salários. Ao mesmo tempo, as empresas estão congelando contratações, cortando custos e se preparando para tempos mais difíceis pela frente. Isso é preparação, e essa combinação é especialmente perigosa. O aumento da dívida do consumidor pode sustentar temporariamente os gastos, e é aí que se ouve, bem, a demanda do consumidor está forte. Mas isso tem um custo. À medida que as despesas com juros aumentam, as famílias têm menos margem de manobra.
Qualquer choque, como perda de emprego, redução de horas ou uma conta médica, pode rapidamente transformar uma dívida administrável em uma crise completa. E lembre-se, essas demissões são apenas anúncios. Elas ainda não estão totalmente refletidas na taxa oficial de desemprego. É por isso que os dados superficiais ainda parecem bons, e Washington consegue distorcê-los o suficiente para dizer que está tudo bem. Mas o verdadeiro impacto geralmente aparece com atraso. É assim que uma recessão econômica começa, não com um colapso dramático, mas com mudanças muito sutis. E estamos definitivamente vendo muitas dessas mudanças sutis agora. Menos vagas de emprego, menos contratações, mais dependência de dívidas, mais ansiedade nos bastidores. A principal lição aqui é simples, mas extremamente desconfortável, e lamento ter que dizer isso. Os consumidores estão se esticando, as empresas estão recuando e o mercado de trabalho está perdendo seu ímpeto. Isso não é uma receita para um crescimento sustentável. É um alerta de que a base está enfraquecendo, rachando, mesmo que os números principais ainda não tenham mostrado isso. E uma vez que a confiança se quebra, que as demissões passam dos anúncios para a realidade e que essa ponte deixa de sustentar as famílias, o ajuste pode acontecer muito, muito rapidamente. E claro, aqui estou falando daqueles calotes. Este é o momento de prestar atenção, não ao otimismo dos comunicados de imprensa ou das declarações da Casa Branca, mas aos sinais por baixo da superfície, porque eles estão nos dizendo algo muito, muito importante. E eu odeio admitir, mas isso não é uma boa notícia. Se você quiser saber mais detalhes sobre o aumento das demissões e o colapso do mercado de trabalho nos Estados Unidos, eu acabei de publicar um vídeo sobre isso ontem. Fique à vontade para assisti-lo em seguida. Muito obrigado por assistir, agradeço o seu tempo e muito obrigado por estar aqui. Por favor, apoie meu trabalho se puder, torne-se um assinante pago no Substack, Patreon ou YouTube. Agradeço imensamente a cada um de vocês que se tornou assinante pago. Muito obrigado. Espero que você aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui novamente amanhã. Até mais. And I will see you back here tomorrow. Bye for now.